São 7h23, estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã de São Cuiabá e hoje estamos recebendo aqui deputado estadual pelo PT, Lúdio Cabral, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia, Vinícius, um prazer estar aqui com vocês, bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo. Olha, a gente estava com um tema aqui que eu acho que você deve ter ouvido bastante nos últimos dias, né? Não era a pauta da gente, mas não custa perguntar. Como é que você está avaliando aí o conflito lá no Palestina, Israel, Hamas, e o que tem, como é que você tem visto isso tudo e a politização aqui, PT a favor do Hamas, etc. E tal. Bom, Paulo, primeiro, eu acho que é importante a gente enfatizar sempre que toda forma de violência ela tem que ser condenada, venha de onde vier. É inaceitável atos de violência, atos criminosos, o ataque à população civil. Então, toda forma de violência ela tem que ser condenada veementemente. Para além disso, é importante também destacar o que acontece, o conflito ali naquela região, que é um conflito que remonta ao período bíblico, né? Mas do século XX para cá, pós Segunda Guerra Mundial, depois que a ONU toma a decisão de ali, naquele território, buscar a constituição de 2 estados para 2 povos, Israel para os judeus e a Palestina para os árabes, para os palestinos, há um conflito interminável, muitas resoluções da ONU desrespeitadas, e essa situação que está acontecendo agora é uma situação assim absurda porque mais um capítulo, mas mais violento. É um capítulo muito mais violento desse processo todo. Terceiro, infelizmente aqui no Brasil, aqueles que propagam o ódio, a mentira, a fake news, que se alimentam disso, infelizmente se aproveitam do sofrimento das pessoas, dos dois lados, para poder obter ganhos de natureza política. Esse é um momento em que o Brasil todo deveria estar unido em defesa e em busca da paz ali naquela região. Mas há uma parcela daqueles que atuam na política, que utilizam as redes sociais de uma forma pesada, propagando mais uma vez mentira, ódio, desinformação, né? Eu já vi vídeos circulando com imagens de outros períodos, tentando fazer associações. Eu também que vi não alguns, tem inclusive com uma pessoa que não é de lá, que é de outro país, só porque está vestido de põe um vestido de árabe e o cara falou, não, isso aqui é do Hamas. É triste. Está complicado daquele pessoal circular por outros locais do mundo. Mas vamos lá. E com relação à atuação do governo federal, do presidente Lula com relação ao conflito, você tem uma prova disso? Uma atuação corretíssima, primeiro, na condição de presidente do Conselho de Segurança da ONU agora, ou seja, convocando esse conselho para buscar uma equação que permita a solução pacífica do conflito que acontece ali. A busca do cessar-fogo, da constituição de um corredor humanitário para que a população civil possa ser resgatada com segurança. Em relação à população brasileira, assim, uma iniciativa imediata, ou seja, não houve um segundo de vacilo. O governo já mobilizou a Força Aérea e já fez várias viagens para resgatar a população brasileira lá em Israel. 28 pessoas que estão na faixa de Gaza, já na fronteira, aguardando a liberação e as negociações que envolvem Egito, envolve Israel, envolve os Estados Unidos, envolve o Brasil, para que elas possam voltar em paz e em segurança para o Brasil. Ou seja, vários voos já vieram trazendo pessoas. Então, assim, uma iniciativa, na minha opinião,
exemplar que deveria ser aplaudida por todos os brasileiros. Mas concorda, deputado, que uma situação é você pedir paz e viabilizar a retirada de brasileiros. Outra é condenar, a condenação. Que aí você, crime de guerra, etc. e tal, condenar, que isso não está acontecendo. Não há um posicionamento de condenação, né? De levar os crimes de guerra, de condenar como crimes de guerra, condenar as pessoas que atacaram, etc. Isso não tem. A diplomacia brasileira está funcionando do jeito que sempre funcionou. Ela apoia a paz, etc. e tal, mas não condena ninguém. Mesmo na questão Rússia e até do outro governo também, da mesma maneira, sem condenar ninguém. Só vamos parar com isso, gente. Vamos parar, você vai para lá, eu vou para cá, mas sem condenação. Na verdade, há uma condenação a todos os lados, né? Quando o governo brasileiro e a diplomacia brasileira busca um cessar-fogo, ela está condenando os gestos criminosos de ambos os lados nesse conflito. Agora, quando você busca a mediação para poder acabar com o conflito, você tem que estabelecer diálogo com todos os atores que estão envolvidos nessa questão do planeta, porque não é só a Palestina e Israel, não é só o Hamas, que não é a Palestina. O Hamas é um grupo radical islâmico que praticou atos que são condenáveis. Isso não é o conjunto da população palestina, não são as 2.300.000 pessoas que estão sofrendo. Aí sim, é condenável, mas não houve condenação brasileira. Houve sim. De que maneira? Inclusive o Brasil tem uma proposta de resolução que está lá na mesa buscando a negociação com os outros países do Conselho de Segurança para tentar superar uma proposta de resolução que a Rússia apresentou e para buscar conseguir o apoio dos Estados Unidos, porque tem 5 membros no Conselho de Segurança, que são Estados Unidos, Inglaterra, França, China e Rússia, que se eles não concordarem, resolução nenhuma é aprovada. Então o que o Brasil está fazendo é um esforço de mediação para poder conseguir o voto desses 5 países que têm poder de veto, para que haja uma resolução da instituição Organização das Nações Unidas buscando o fim desse conflito interminável lá na Palestina. Então quem se posiciona na condição de mediador tem que ser muito cuidadoso, tem que ser muito o posicionamento que nós sempre tivemos. Condeno aqui para nós, né? Agora, uma declaração de repúdio ou coisa parecida ao ato e ao grupo não há. A diferença, há condenação sim, Paulo. A diferença é que o Brasil não assume lado nessa história, exatamente para poder ter as condições de mediar a solução para o conflito. Porque quando você se posiciona de um lado, você entrou na guerra. Então, sim, esse é o esforço, e que bom que o Brasil está na presidência do Conselho de Segurança hoje para poder conduzir esse esforço de diálogo. Vinícius. Muito bem, bom dia, deputado Lúdio, aqui no ar, né? Sempre um prazer muito grande poder conversar contigo, poder te entrevistar. Vamos falar de outra Palestina aqui, que é a eleição para prefeito de Cuiabá, né? Dentro do PT, dentro do União Brasil, né? Tem outros embates aí. Então eu quero te ouvir em relação a isso, deputado. O seguinte, eu tenho comentado aqui, vou aproveitar a tua presença para te ouvir, né, de dentro. Eu estou percebendo uma operação super botelho aí, né, como eu digo, né, para tentar uma coligação em torno da candidatura do atual presidente da Assembleia, Zé Eduardo Botelho, a presidente a prefeito, né, de Cuiabá, envolvendo a ida dele para o PSD, né, e aí o apoio já desde o primeiro turno, né, da Federação PT, PCdoB e PV, talvez o MDB, talvez até o PSB, né, tentando reproduzir em Cuiabá a base aliada do Lula, né, aqui, né, e aí isso implicaria no PT retirar, né, ou a Federação retirar a candidatura, inclusive a sua, né. Como é que você está vendo isso? E se procede essa análise que eu estou fazendo e essas falas do Valdir Barranco, né, de que, olha, é a Nacional que vai decidir, pronto, né. Como é que você está vendo esse processo todo? Na verdade, Vinícius, assim, você sabe, Paulo também, que eu sempre me posicionei dizendo, olha, 2024 a gente precisa discutir em 2024, porque a conjuntura evolui muito e nós temos que esperar a abertura do calendário oficial em 2024 para discutir as eleições, e eu só tomaria a decisão de apresentar uma pré-candidatura naquele momento. Mas quando a presidente Gleisi do PT veio a Cuiabá em julho, ela deixou claro que o PT pretendia
decidir a sua posição nas capitais até outubro, para poder levar o mapa de pré-candidaturas do PT para o diálogo com a Federação Nacional, com o PCdoB e com o PV. E por conta disso, e depois de um diálogo que eu fiz em Brasília com a direção nacional, com várias lideranças do PT, eu acabei, no finalzinho de agosto, início de setembro, tomando a decisão coletiva, discuti isso com toda a minha base no estado, não apenas em Cuiabá, de me apresentar como pré-candidato. Agora é impressionante, viu, que eu tenho sofrido de ataques especulativos depois que eu anunciei a minha pré-candidatura, é impressionante. Isso é muito de onde ruim, vem esses muito... ataques assim? Pois é, eu gostaria de ter as respostas. De dentro ou de fora? De ter as respostas para isso, porque assim, notícias falsas de que eu estaria de saída do PT para me filiar a outro partido. Essa leitura que o Vinícius está fazendo, ela é resultado de um outro ataque especulativo. E eles são contraditórios, esses ataques. De um lado, é uma notícia de que o Lúdio está sem alardes, negociando a saída dele do PT para se filiar ao PSB, para se filiar ao PSD. De outro, olha, o PT está construindo uma articulação por meio da sua direção estadual para apoiar candidato do PSD. Tudo isso é especulação. E são especulações que, infelizmente, fragilizam o PT, fragilizam a posição do nosso partido. Nós temos uma resolução... Eu vou insistir aqui. De fora seria normal, né? Esses ataques de fora seria normal. De dentro, já identificou algum, não? Assim, é provável que haja fogo amigo nisso. É provável, não está descartada essa hipótese, não. Vocês sabem que assim, eu tenho uma trajetória já de 20 anos de militância, de exercício de mandato, de disputa de eleições, e eu, mesmo assim, com a minha identidade política, partidária muito clara, eu nunca tive vida fácil no PT. Eu sempre tive muita dificuldade para poder viabilizar as minhas candidaturas internamente, porque na maioria das situações eu sempre fui minoria. E eu consegui, por exemplo, disputar 2 eleições majoritárias, a Prefeitura de Cuiabá em 2012 e o Governo do Estado em 2014, sendo minoria dentro do PT, buscando na base do partido e na população a força para poder vencer e superar a posição das cúpulas que queriam seguir outro caminho naquelas eleições. Então, eu já estou, de certa forma, acostumado a esse processo. Mas nas eleições de agora, nós conseguimos algo assim, inédito e muito positivo, que foi a organização do Diretório Municipal de Cuiabá, que é presidido pelo meu companheiro Bob Almeida. Desde o início do ano, o Diretório Municipal tem feito plenárias mensais, algumas dessas plenárias já para discutir os problemas da cidade, saúde, educação, assistência social. Já debatemos esses 3 problemas e já construímos, a partir desses 3 problemas, assim, diretrizes para um eventual programa a ser apresentado para a população durante a campanha eleitoral, reforçando em todas essas atividades a posição do PT de Cuiabá de oposição à atual administração da cidade. E na última reunião do diretório, nós conseguimos aprovar uma resolução por unanimidade, com a presença de todos os membros do diretório, viu, Vinícius? 38 membros, todos presentes, e todos votaram favoráveis a uma resolução que estabelece oposição à atual administração, candidatura própria do PT na federação, a apresentação de 2 nomes, o nome da Rosa e o meu nome, e há um calendário de atividades para que a gente alcance um consenso no PT em torno de um dos 2 nomes que estão apresentados até agora. Para a partir daí, essa decisão ser encaminhada à direção nacional do PT e
para que essa decisão seja encaminhada aos partidos da federação, para que a gente busque na federação o passo seguinte, que é construir uma posição de unidade na federação. A construção da posição de unidade na federação aqui em Cuiabá vai ser muito difícil, será um trabalho... Você falou notícia que o Estopa já está com... Pois é, assim, só está faltando o PT lá. Tem algum, já tá com ele. Não, o que tem de especulação em torno das eleições, você vê a contradição. Essa é mais uma. Eu também vi essa notícia de que o PV já tem o apoio do PCdoB, então já vai... Não está definido ainda como que a federação, se tiver que, por exemplo, votar, não está definido ainda como que a federação toma a decisão, porque o estatuto da federação ele ainda está em discussão. Houve um estatuto aprovado para as eleições de 2022, então como a federação é uma coisa nova, nas eleições municipais não está definido ainda como o processo de decisão vai acontecer. Por exemplo, na eleição de 2022, a definição das candidaturas proporcionais, o parâmetro foi o resultado que os partidos tiveram na eleição anterior, 2018. Agora, 2024, essa decisão esse critério, essa definição não existe ainda. Então, assim como é especulativo falar que o PT apoiaria candidato do PSD, é especulativo dizer que o PV ou que o PT já tenha uma maioria consolidada na federação. E para mim, é o presidente do PT. E para mim a maior dificuldade nossa será dentro da federação de definir uma posição, porque hoje há duas posições na federação. Há a posição do PT, já com resolução aprovada, de candidatura do PT em oposição à atual administração, e há no PV uma pré-candidatura, a pré-candidatura do Estopa, eu sempre digo uma pré-candidatura legítima, mas é uma pré-candidatura do vice-prefeito de Cuiabá hoje, secretário municipal de obras, portanto uma candidatura naturalmente de continuidade da atual administração da cidade. Ora, se já não cabem duas candidaturas dentro da federação, a federação só pode ter uma candidatura, cabem menos ainda uma candidatura de oposição e uma candidatura de continuidade. Então essa equação é que ela ainda não está definida como ela será resolvida. Primeiro, no PT, nós temos que internamente nos resolver. Já temos uma posição definida do que queremos. Agora precisamos definir o nome para, a partir da definição do nome, levar o debate para a federação. E Vinícius, assim, em relação às declarações do presidente estadual do PT, embora o conteúdo total da entrevista dele fala de todo esse caminho que o PT está seguindo, eu não acho positivo o presidente estadual do PT fazer esse tipo de especulação de que lá adiante pode ser que o PT tenha que apoiar candidato de outro partido. Isso, na minha opinião, é ruim, não deveria ser um posicionamento a ser tomado pelo presidente estadual do partido, porque isso fragiliza a posição do PT e alimenta as tais especulações sobre cenários futuros que não estão colocados na mesa. O que está colocado na mesa hoje é que o PT terá candidato, construirá uma candidatura de consenso em torno de um dos dois nomes já apresentados e levará esse nome para o diálogo com a federação. Levará o nome e levará a posição sobre a tática eleitoral. Candidatura de mudança, candidatura de oposição. Qualquer coisa após isso é apenas especulação e apenas para fragilizar a posição do PT nesse momento do processo eleitoral. Te retirando essa fala do Barranco, como é que você avalia o comportamento dele nas outras questões e um grande problema que vocês têm aí? Primeiro escolher um nome dentro do PT e depois de levar isso a transformar o PT em chefe, cabeça de chapa dessa federação. Como é que você tem avaliado aí? Não, na verdade, assim, o PT, nós temos uma tradição da democracia interna do partido, da diferença de posicionamentos. Nós temos coletivos que se posicionam, que fazem leituras diferentes sobre os processos eleitorais e nós decidimos ou no consenso ou no voto, quando tiver que decidir. Felizmente o PT não tem essa coisa do cacique que vem aqui e diz, o caminho que vocês vão seguir é esse. Não, a democracia interna ela é
ela é sempre não respeitada. Não tem assim, eu vou apoiar fulano, não tem lá não. Não. Agora sim, a gente precisa fazer uma análise do histórico dos posicionamentos do PT nas eleições em Mato Grosso. Em 2022, a direção estadual, que tem uma maioria consolidada de 2/3 do grupo que é do Barranco e da Rosa, tomou uma decisão. A minha posição foi derrotada, porque eu defendia que nós tivéssemos candidatura própria no PT, mesmo com nomes novos na disputa do governo do estado, na disputa do Senado, mesmo com nomes que se apresentassem pela primeira vez para a disputa majoritária, mas nós fomos derrotados pela maioria representada pelo grupo do Barranco e da Rosa, que decidiu apoiar uma outra candidatura a governo e uma outra candidatura ao Senado. O resultado dessa tática, na nossa opinião, foi muito ruim, foi um desastre para o PT em 2022, porque mesmo crescendo em votação, nós diminuímos de tamanho aqui em Mato Grosso. E eu uso sempre o exemplo de Mato Grosso do Sul como comparação. O perfil socioeconômico, ideológico da população de Mato Grosso do Sul não é muito diferente da população de Mato Grosso. E o eleitorado é muito próximo. O tamanho do eleitorado lá é um pouco menor do que o eleitorado de Mato Grosso. Lá em Mato Grosso do Sul, o PT teve uma candidata ao governo, a professora Gisele, que disputou a eleição pela primeira vez, foi a primeira eleição que ela disputou, e ela teve 9% dos votos. Lançamos um candidato ao Senado, Tiago, que é de Dourados, professor da Universidade Federal lá de Direito, que teve 13% dos votos na eleição para o Senado. Não foram vitoriosos, mas nós construímos 2 lideranças estaduais novas. O Tiago é pré-candidato a prefeito de Dourados e a Gisele muito provavelmente será candidata a vereadora lá em Campo Grande, ajudando a impulsionar a nossa chapa de vereadores na capital do Mato Grosso do Sul. E nós reelegemos o Vander Lobeck, deputado federal, elegemos uma deputada federal nova, a Camila Jara, que era vereadora em Campo Grande, de 27 anos, e que hoje é pré-candidata a prefeita de Campo Grande, com chances reais de vitória naquela eleição. Portanto, saímos lá de 1 federal para 2 federais e aumentamos a nossa bancada na Assembleia Legislativa lá de 2 para 3 deputados estaduais. Só a votação da legenda do PT nas eleições proporcionais lá, quando você vai votar para deputado estadual ou para deputado federal, aqui em Mato Grosso, na eleição para deputado federal, nós tivemos 11 mil votos na legenda 13. Lá em Mato Grosso do Sul, nós tivemos 27 mil votos na legenda 13. 27 menos 11, 16 mil votos. Sabe quantos votos faltaram para a reeleição da Rosa Neide em Mato Grosso? 13 mil votos. Portanto, só com os votos de legenda, se nós tivéssemos candidatura ao governo e ao Senado, nós teríamos assegurado a reeleição da Rosa aqui em Mato Grosso. Se a tática nossa não fosse essa tática de nos subordinar ao projeto dos outros, porque nós acabamos na eleição em 2022, chegando no dia da eleição, não tendo nem candidato ao Senado, porque o registro da candidatura do candidato ao Senado tinha sido cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Então há uma tradição, na maioria que dirige o PT em Mato Grosso, de buscar essas composições, o que, na minha opinião, fragiliza o PT. Em 2018 isso aconteceu também. Em 2018 o PT, olha só, o que é? O PT apoiou o Wellington Fagundes, candidato ao governo do Estado. Também abriu mão de lançar candidatura majoritária. Então, assim, essa tática eleitoral, na minha opinião, ela fragiliza o PT. Nós precisávamos ter mais ousadia de apresentar candidaturas majoritárias. Em 2020, por exemplo, nós tivemos coragem de lançar candidaturas à prefeitura em várias cidades importantes de Mato Grosso. Nós disputamos Cuiabá, disputamos Sinop, disputamos Alta Floresta, disputamos Castro, disputamos Rondonópolis, disputamos Confresa e em Juína, e em todas as cidades onde nós disputamos prefeitura, nós tivemos um resultado melhor onde nós não disputamos. Nós elegemos 20 vereadores em 2020,
13 desses vereadores em cidades onde nós disputamos a prefeitura, mesmo o candidato ou a candidata a prefeito não tendo um resultado expressivo, mas a presença do partido na disputa atrai a leitura da população e o posicionamento para o voto na chapa proporcional. E uma eleição faz a outra. A qualidade da nossa chapa em 2022, de deputados estaduais, por exemplo, se deve ao resultado de 2020, porque nós tivemos vários nomes que disputaram 2020 e tiveram resultados positivos que se apresentaram na nossa chapa em 2022 e por 2.000 votos nós deixamos de fazer uma terceira cadeira na Assembleia Legislativa. Bastante assuntos ainda e pouco tempo. Vinícius. Sim, então, Lúcio, eu queria te ouvir em relação a isso também, a questão da renovação, né? O PT, pelo menos a direção, botou muito a culpa no PV e no PCdoB pela Rosa Neide não ter alcançado, né? Não ter sido eleita, né? Pela federação não ter alcançado pelo menos 80%, né, do quociente eleitoral. Para mim, o PT está com uma dificuldade de renovação. Isso que você falou de Mato Grosso do Sul não está acontecendo aqui, né? Os quadros do PT todos têm 30, 40 anos, né? Você mesmo tem mais de 30 anos, o Barranco está quase nisso, a Rosa Neide tem 40, né? A própria Edna Sampaio, né, teve mandato, que hoje ela está com mandato cassado, né? Mas ela milita no PT há mais de 30 anos, né? Então você acha que o partido está com essa dificuldade realmente de formar novos quadros, né? E olhando para 26, né, tem muita gente que acha, o Lúdio, se perder, né, a eleição para prefeito, disputa prefeito, faz mais que os 22.000 votos. Com certeza, se você for candidato, você faz mais que os 22.000 votos que você fez, né, para deputado estadual. E aí você ficaria na vez para deputado federal. Né? Por exemplo, poderia rachar com a própria Rosa Neide, né? E muita gente entende que tem que repetir, né? Tem que ser Rosa Neide federal de novo, Lúdio Barranco de novo estadual, né? Agora com a perda da Edna, né? Eu acho que ela reverte juridicamente, né, essa situação. Mas hoje ela está cassada e com direitos políticos cassados, né? Ela está inelegível, né? Então como é que você vê essa conjuntura toda? Você vislumbra a possibilidade de, se perder a prefeitura, ser candidato a federal em 26 também? Primeiro, eu quero te agradecer, Vinícius, pelos 30 anos. Eu acho que devem ser 30 de militância, né? De militância. Não de idade. Eu já tenho 52 anos já. Mas você tocou numa questão que é uma questão central para qualquer partido político, que é fazer renovação de quadros. E a construção de um quadro político na esquerda, no PT, não é uma tarefa simples, não é da noite para o dia que isso acontece. Eu comecei a minha trajetória na juventude com 19 anos na universidade. É um caminho que você percorre e eu fui disputar a minha primeira eleição com 33 anos, em 2004, para vereador em Cuiabá e tive a felicidade de vencer essas eleições. Então é um processo longo de construção de quadros e de lideranças no PT. Agora, o que na minha opinião é importante? Vale para qualquer partido e vale para o PT. Nós precisamos disputar eleições. Time que não disputa campeonato não forma torcida, não qualifica os seus jogadores, a sua equipe, não consegue desenhar uma tática de qualidade para vencer um campeonato ali adiante. O Lula é o maior exemplo disso. O Lula disputou 4 eleições para poder se eleger presidente da República em 2002. Então, a disputa das eleições nos ajuda a construir quadros políticos novos. E quando você tem essa ousadia, essa coragem de fazer disputas que em tese seriam disputas muito difíceis, você abre o horizonte para construir lideranças novas. E isso, por exemplo, essa coragem o PT teve lá em Mato Grosso do Sul no ano passado, e nós infelizmente aqui em Mato Grosso não tivemos a mesma coragem, mas é um desafio. Projetar 2026 é difícil, viu, Vinícius? Porque assim, 2024 ainda está em aberto, né? Nós temos 2 pré-candidaturas, a minha e a da Rosa. Eu acredito que assim, vou me esforçar para que a gente encontre uma posição de consenso, de unidade dentro do PT, seja com o meu nome, seja com o nome dela. Nós temos que levar esse debate para a federação, precisamos resolver essa equação, se o programa que vamos apresentar para a cidade será um programa novo, de mudança, ou será um programa de continuidade. Eu, de forma alguma, para mim o central é exatamente que projeto nós vamos apresentar para a cidade antes da candidatura.
Porque para mim só tem sentido ser candidato se for para apresentar um projeto de mudança. Não tem sentido o Lúdio ser candidato para defender um outro programa que não seja um programa de mudança, de superação dos problemas estruturais que a gente tem na saúde pública, por exemplo, que é a área onde eu atuo há 27 anos. Se a Rosa Neide for candidata do PT e não vir com algo de mudança, como é que fica o Lúdio? Eu quero que a candidatura do PT, seja eu, seja a Rosa, seja uma candidatura de mudança. E isso será uma questão central para a tomada de decisão. A posição nossa é de que seja. A posição nossa é de que seja. O Diretório Municipal já tomou essa decisão, já superou essa etapa. É lógico que a gente precisa encontrar uma equação com o PV e dizer, PV, o projeto aqui é de mudança. O projeto aqui é de mudança. E aí a Federação Nacional terá que encontrar o equilíbrio, o equilíbrio no sentido de dizer, bom, então lá em Cuiabá vai ser o PT, em tal capital será o PV. Isso terá que ser. Agora, só para fechar o raciocínio da pergunta do Vinícius, assim, então 2026, Vinícius, está longe ainda, né? Agora, eu penso que disputar 2024, não apenas em Cuiabá. Ontem, por exemplo, nós tivemos a posse da nova direção do PT em Várzea Grande, ontem pela manhã. Várzea Grande é uma cidade onde tem um eleitorado que vota no PT. Eu, quando fui candidato a governador em 2014, tive 50 mil votos em Várzea Grande. O Haddad teve 50 mil votos. O Lula teve muito mais do que isso agora em 2022. A Rosa teve 9 mil votos para federal em Várzea Grande. Eu tive 5.700 votos para estadual lá em Várzea Grande. E o PT lá não tem vereador. O PT lá precisa se posicionar à altura das expectativas que a população de Várzea Grande tem. Então tem que lançar candidaturas lá, tem que ter a coragem lá de ter candidatura à prefeitura, de ter uma chapa de vereadores para a gente crescer em Várzea Grande em sintonia com a parcela da população lá que gosta do PT, que gosta do Lula. Isso nos ajudará a formar a chapa de 2026. Ou seja, nós não tivemos nenhum candidato a federal ou a estadual na nossa chapa em 2022 de Várzea Grande, que é o segundo colégio eleitoral do estado. Ora, se a gente tem candidatura à prefeitura lá, uma mulher ou um homem, se a gente elege algum vereador ou vereadora lá em Várzea Grande, a gente passa a ter quadros para a disputa de 2026. Nós teremos uma renovação da direção estadual em 2025 e haverá um debate intenso no PT em 2025 aqui em Mato Grosso, em torno da renovação da direção partidária. 2026 nós vamos manter a nossa tese de candidatura própria, de um projeto de mudança para Mato Grosso, de apresentação de candidaturas no estado todo, para que a gente possa voltar a ter federal, para que a gente possa ampliar a bancada estadual. Nós ficamos muito perto de eleger mais um estadual. Por 2 mil votos nós deixamos de eleger nessa eleição. A chapa de federal em 2026 precisa ser uma chapa muito mais consistente do que a chapa de 2022. Em 2026, o prazo de 4 anos da atual federação terá se encerrado. Então a gente não sabe se haverá uma renovação dessa federação no primeiro semestre de 2026, a gente não sabe se haverá uma federação com novos partidos dentro dela, se o PSB vem para a federação, se o PDT vem para a federação, se PSOL, se Rede vem para uma federação junto com os partidos que estão na federação hoje, ou se não haverá mais federação em 2026. Então tudo isso está em aberto. Agora, na minha opinião, o partido tem que disputar a eleição. Tem que disputar a eleição, tem que ter candidaturas para construir, para acumular força para as eleições seguintes e para defender as suas propostas, as suas posições. 7h56, final do programa, para encerrar. Então aqui esgotada a possibilidade de acordo na federação. A Nacional vai ter que decidir, pronto. Não, nós não sabemos ainda. Nós não sentamos à mesa com a federação ainda. O presidente do PT de Cuiabá, o Bob, ele está já há alguns meses tentando uma reunião com a direção da federação, com a direção do PV aqui em Cuiabá. Com o PCdoB nós já nos reunimos algumas vezes, mas assim, a gente quer sentar à mesa para poder debater, porque a gente precisa fazer uma leitura da realidade. O PV não se... nem respondeu. Não houve esse diálogo ainda com o PV. Nós estamos nessa expectativa ainda. Agora, nós queremos até o final de outubro, no máximo novembro, definir o nome do PT para a gente ir para a mesa com a federação, e nós estamos prontinhos para ir
para buscar esse diálogo. Depois, agora, vamos no diálogo de forma madura, respeitosa, apresentar a nossa posição, fazer uma leitura da realidade de que forma a gente precisa ir para a disputa das eleições. E a política é a arte do diálogo e do convencimento. Quem sabe a gente consegue convencer o PV, né, a apoiar um programa de mudança para a cidade. Pelo menos o PCdoB já dá 2-1. Pelo menos. Eu não sei se será assim, sabe? Cada partido um voto. Esses critérios não estão definidos ainda. Agora, o PT tem uma sintonia histórica com o PCdoB, sempre caminhamos juntos. 7h58, obrigado, deputado Lúdio Cabral. Eu é que agradeço, sempre à disposição. Obrigado, Vinícius. Obrigado a você, obrigado, deputado Lúdio. E nem falamos de meio ambiente, hein? Daquele período da Reserva Legal, da Serra Ricardo Franco, né, Catânia? Das confusões que o Catânia arruma lá. Outro dia a gente fala disso. Estava pautado aqui. Aproveitando. Mas Campo Grande engoliu o nosso espaço. Pode ser. De novo. Pode ser que essa semana esse debate volte. E aí a gente está atento lá na Assembleia para evitar retrocesso ambiental em Mato Grosso. Que bom. E lembrando que se tivesse eleito a terceira, seria exatamente a Edna Sampaio, né? Quer dizer, nós seríamos poupados desse processo todo que aconteceu com ela. E eu espero sinceramente que ela reverta essa questão na justiça, porque assim, muito viciado, muitos erros de condução, e nós esperamos que a justiça